Eu sou assistente social, mas fiz mestrado em planejamento urbano no IPU, e isso, claro, me deu uma outra condição de serviço social, que pegou a questão urbana bem, bem ampla, a partir da minha prática que eu tinha justamente na organização do movimento de loteamentos irregulares e clandestinos da Zona Oeste. E a partir daí, quer dizer que, só para entender, quer dizer, primeiro, no início, eu atuei numa organização não governamental, que era a FASE, depois, a partir de 2003, eu fui para o Ministério das Cidades, e do Ministério da Cidade eu fui para a Prefeitura do Rio de Janeiro, uma experiência muito traumática, Em mas 2009, foi 2009, isso, com o Bitar. tá. Tá. E, É, pode e, falar. então, no início, você se formou quando? Você já era formada quando começou a trabalhar no núcleo? Ah, sim, eu já era formada assistente social. Eu me formei em 74. 74. E aí o núcleo de loteamentos, essa proximidade era também espacial? Você tinha, ou era algo que foi só pela militância? Não, foi pela assessoria da fase, porque o que aconteceu? Quer dizer, a fase tinha um programa de fazer jornadas de CLT nas igrejas para conquistar a pastoral operária, isso em 77, 78. A partir daí, em Campo Grande, principalmente, saía outras demandas. Não, as pessoas não ficavam prestando atenção nessa jornada, mas queriam uma ajuda na questão de despejos, na questão de ameaças de loteadores e etc. Então, eu entrei nessa história para começar a entender. Então, eu fiz quer dizer, vários encontros de advogados de São Paulo, que já estava em andamento o movimento de loteamento, com alguns advogados daqui que eu fui encontrando, que era da Pastoral, de Favela, que era a Eliana na época, lembra? E outros advogados que eu fui tendo contato. Então, a gente fez um grande seminário justamente para essa troca de experiência e para começar o que significava começar o movimento de loteamento aqui no Rio de Janeiro. Você E lembra essa data desse seminário? deve ter sido final de 78 ou início de 79. E isso juntava várias organizações ou era algo mais pilotado pela igreja? Não, isso Não tinha nada a era ver com ele. igreja. Foi através da fase de São Paulo que entrei em contato com a Hermínia Maricato, que era um setor de loteamento. O outro setor, porque tinham 3 setores de loteamento. Eu convidei os 3 advogados de facções diferentes, que na época foi muito complicado também, que as pessoas me criticaram por essa diversidade de tendências. Mas o que estava lá no seminário não era a discutir as tendências, mas era discutir o que se fazia com aquela lei. A lei 6766 já tinha saído, então era 79. E foi um pouco movimentado pela lei, né? Isso. Provavelmente. Porque eu queria justamente entender que alternativas a gente tinha a partir dali, né? E aí que foi uma discussão interessante, que deu para entender, ver as diferenças de encaminhamento, mas, ao mesmo tempo, o objetivo qual era, né? E, a partir daí, quer dizer, se formou todo um trabalho de base em cada loteamento. E aí que começou, e era uma coisa assim incrível. Hoje você reunia, fazia uma assembleia com um loteamento, você já recebia assim um monte de demandas de outros loteamentos vizinhos. Quer dizer, era uma assim era uma coisa, um chamariz quase, né? De tanto que era a necessidade das pessoas entenderem o que era esses loteamentos. Antes da gente entrar na política em si, eu ia te perguntar assim, como que você poderia descrever um pouco esse processo do loteamento? Quem loteava?
como que eram as condições do loteamento, se Depois seria respeitava a legislação, isso. enfim, que volume a gente tinha, né? Isso. Eu tenho uma revista, né, a revista 29 da Fase, que descreve esse processo todo. Eu vou passar para vocês. A revista sumiu aqui do meu arquivo, porque eu emprestei para alguém e esse alguém eu não marquei e não me devolvi. Isso é muito triste. Mas eu tenho e-mail e te mando, só que tem uma página que saiu errado, mas dá para você pegar bem essa parte. Então, o que, que eram os loteadores? Os loteadores, né, principalmente. Tinha loteadores mais, que a gente poderia dizer, mais honestos, que estavam preocupados de ver o que faria com aquela população que tinha comprado o lote. Mas teve outros loteadores que faziam todos os, todas as estratégias para que o comprador de lote pudesse comprar o lote e não atrasar um segundo. Se atrasasse um mês na prestação, ele já vendia para outra pessoa. Então, às vezes, acumulava 3 a 4 pessoas comprando o mesmo lote. E aí, evidente, dava brigas homéricas, né, entre as pessoas, outras perdiam dinheiro porque não queriam brigar, e outras começou Por que esse processo? Eu acho que tem que começar a dizer, é porque em Campo Grande é que estava esse processo assim bem evidente. É porque algumas empresas, né, se instalaram na época, principalmente a Michelin, que tomou conta do espaço, né, que a gente podia dizer de Campo Grande. E isso foi pressionando os loteadores a querer ganhar mais, porque eram antigos laranjais que se transformaram em loteamentos, né? E sem seguir legislação alguma, né? Porque era o decreto 58, e esse decreto 58 não exigia nada, a prefeitura era totalmente conivente com os loteadores, fazia todos os arranjos e, politicamente, os deputados entravam, quer dizer, todas as campanhas eleitorais eram feitas que iam dar água, esgoto, quer dizer, então era o favoritismo, o clientelismo, e na época era o chaguismo, que era o grande centro na Zona Oeste, né? Então, estava. E, e, e as condições, então, que você enxergava que eles traziam de maior reclamação, então, eram mais as condições dos serviços, a relação com o loteador, o que que você Mas enxergava? na época, começou pela relação com o loteador, porque teve um loteamento que o loteador simplesmente um despejo assim me lembro quantas famílias, mas eram umas 20 famílias, ou até mais de 20 famílias. A partir daí, aí que nós começamos o contato com o advogado da pastoral, com a Eliane. Então, a Eliane começou a entender qual era o problema, porque ninguém entendia de loteamento nessa época. A Eliane também não entendia, mas foi um ensaio e erro ali que a gente começou a fazer, aí era começar a segurar a prestação para não pagar ao loteador, mas segurar, quer dizer, eu esqueci os nomes das ações, mas essa ação não resolvia nada, porque só segurava o dinheiro, mas não enfrentava o problema todo do loteamento. E aí, a partir dessas discussões que começaram na organização de cada loteamento, quer dizer, cada loteamento começou a se organizar, só para dizer claramente que teve um grupo do IAB, da oposição do IAB que tinha na época, que ajudou muito, muito nessa organização dos loteamentos no início, e que foi porque a gente organizava por cada loteamento, era reunião de rua, a gente pegava todos os documentos para entender que documentos eram que recebiam, era basicamente documentos de papel de pão, que a gente dizia, papel de pão, era aqueles recibinhos que não valiam nada, né?
então ninguém tinha segurança de nada do que estava sendo pago, né? E a urbanização que deveria ser feita, quer dizer, em princípio deveria ser feita algum tipo de urbanização, aquilo não era feito de modo algum. E o loteador tinha um poder muito grande para dizer todo qualquer atraso e de fazer essas trapaças, né, com os compradores de lote, que até a gente fez uma peça de teatro em 79, dentro de uma igreja, de como funcionava os loteadores, né? De como eram os loteadores, que tinha loteador que ia impositivamente, e outro loteador que chamava a pessoa para tomar cafezinho, para dizer, olha, não se misture com pessoas de associação de moradores. Então, era toda uma luta dessa. E depois dessa peça de teatro, eu não estou falando isso à toa, porque eu fui chamada no DOPS. Então, você Foi imagina depois da peça de teatro. depois da peça de teatro. Fui chamada no DOPS, isso era a conjuntura daquela realidade, quer dizer, chaguismo, populismo, loteadores, quer dizer, polícia mineira, que Isso também você enxergava junto com os loteadores, tinha tudo isso. junto com os loteadores, E você e chegou a ser presa, não? Só não, foi não, graças foi a um Deus, não. convite para um Um depoimento. convite, nós ficamos o dia todo lá de castigo lá no DOPS, mas depois me liberaram. E Bom, esses, assim, quais são os atores, então, você está bom, a fase entrou, você falou que a pastoral de favelas, bom, isso. como que era esse movimento dos loteamentos, enfim, quais eram esses atores, como eles se organizavam, as associações de moradores, eles dialogavam com a FAMERG, como Não, que era essa mobilização? naquele período a FAMERG não tinha essas bases. Naquele período a FAMERG era contestada porque ela começou de forma muito específica, né, por um partido político e tinha apenas algumas associações filiadas a ela e não abria espaço para assim para o conjunto dos movimentos. Então, porque esse movimento chegou a criar também um movimento próprio que chamava CUB, porque na época também foi formado o MUB em Caxias, então, como a gente tinha muitas relações com o MUB, MAB lá de Nova Iguaçu e o MUB de Caxias, então foi feito o CUB da Zona Oeste, O seria CUB, o que que significava? Conselho de União dos Bairros. É E aí isso. articulava associações de moradores e loteamentos Associação também. basicamente, a associação de moradores formadas não existiam quase, né? Eram todas organizações que iam ser formadas em associações de moradores, né? Então, eram todas comissões que representavam o loteamento a partir de reuniões de rua, a partir de eleição que se fazia em cada rua, e os representantes de rua que formavam a coordenação de cada loteamento. Então, era todo um trabalho de base que resultou assim num movimento estrondoso assim de uma hora para outra. De 79, já, só para vocês entender que já no início de 80 foi feita uma assembleia, porque se pensa, uma coisa era o encaminhamento jurídico que a gente já estava acompanhando com a Eliana, né, na Passarela de Favela, e a gente estava vendo as dificuldades no jurídico. Outra coisa era que a prefeitura tinha que ter obrigação naquele loteamento, não podia apenas dizer não, aquilo não era responsabilidade da prefeitura. Então, a gente começou a fazer todo um encaminhamento no sentido de dizer, não, a prefeitura tem responsabilidade, sim, e aí todas as comissões de loteamento se movimentaram de tal forma para pressionar a prefeitura. E aquela época era Júlio Coutinho, né? Acho que era. Teve uma troca que foi o Foi movimento Israel Pinheiro, depois Júlio Coutinho, ou não vice-versa, sei agora, né? quem foi, não sei quem foi primeiro, porque nós fomos lá solicitar que o prefeito estivesse presente nessa assembleia no início de 1980.
E essa assembleia foi aonde? Foi em Campo Campo Grande? Grande. Mas foi aonde? Foi no Foi ginásio? no Que é colégio, enorme. foi no Ah, ginásio. Agora eu esqueci o nome. Eu sei que era um ginásio grande. que lá tem um miésimo. Não, não sei se era um. Não, não era o Miésimo, não. Era o outro, não sei o que, Rosário, eu acho. Acho que... Então você começa a trabalhar com eles a partir de 79, segunda Não, fase. já antes, porque em 80 já era fruto da organização. Então, a gente já fazia cartilhas, já fazia boletim em cada loteamento para entender, para as pessoas entenderem do que se tratava. Porque se havia uma ameaça, né, das pessoas que estavam totalmente inseguras, a ameaça tinha que esclarecer para as pessoas o que é que estava acontecendo. Então, o que significava ser um loteamento, o que significava pagar prestações e não ter uma escritura, não ter, no final, uma escritura, não ter a infraestrutura que era prometido e tudo isso. Então, tudo isso era explicado em boletins que eram feitos em cada loteamento. Então, a fase justamente com esse grupo do IAB, a gente fazia essas coisas todas. E esse grupo da IAB, você lembra de algum advogado, alguém que era Não, nenhum parceiro? advogado, era só arquiteto, era Leda Tá, era o Lúcia, IAB, né? do IAB. Leda Lúcia, Paulo, Roberto, tinha um Roberto, e tem a Letícia hoje, que a Letícia hoje ainda faz grandes filmes, eu não sei se você conhece, Não. uma arquiteta que não é ligada ao IAB. Quer dizer, é ligada porque é associada, mas ela não é assim nos quadros do IAB hoje. E ela faz filmes nas favelas, ela é muito ativa nessa questão audiovisual e filme. Bom, mas E, a- esse grupo ajudou bastante. e aí vocês vão pressionar o Estado, né? E Isso, não, qual é a começamos a mudança? pressionar a prefeitura, né? Isso. Não assim o Estado. E até que chegou 82, né? Aí começou é, as relações com não só com nova conjuntura, né? Na campanha eleitoral do Brizola, isso deu um outro, quer dizer, ampliou para caramba o movimento, mas teve vários problemas de violência, é, duas, duas lideranças foram assassinadas, teve outro despejo em Iracema, num outro loteamento. Então, isso uniu parlamentares, o movimento ficou mais forte, unindo parlamentares, fazendo a pressão mesmo na prefeitura, que aquilo não podia continuar daquela forma, etc., né? Até que 82 com 83, né? Início de 83, quando o Brizola tomou posse, e o prefeito foi indicado, lembra? Era o. Não era o Marcelo Alencar, não. Não, era o indicado. Ai, meu Deus, não vou conseguir lembrar. Depois eu mando para vocês o nome. Mas nessa revista tem tudo isso. E é um representante do PDT muito, muito bom. Ele foi um prefeito ótimo. Ele abriu muitas coisas em termos de prefeitura. Eu esqueci o nome dele, meu Deus. Bom, então, a primeira coisa que o movimento fez foi pedir uma audiência, pedindo a ajuda dos parlamentares, né, para ter uma audiência com o novo prefeito. E o Foi prefeito, o Júlio Coutinho, não. O Jamil não, Haddad também não. não, era um pedetista. E Acho que já era Brizola. depois tem o Marcelo Alencar, tem o Saturnino Não, Braga, mas enfim. Antes do Marcelo. Mas Ah, vai lá. Aí aí ele falou assim: bom, isso parece ser um problema jurídico, eu vou passar vocês para a Procuradoria. Foi o prefeito que passou a gente para a Procuradoria. e que ainda não existia Procuradoria Municipal, né? Não, só existia Isso, a estadual. estadual. Justamente por isso que nós fomos parar para lá. E a gente já conhecia o Baldez, porque a gente vira e mexe, a gente encontrava com o Baldez na Zona Oeste, que ele dava palestras, ele dava reuniões com pessoas, né, que estavam em época de despejo, que era a questão da posse. Resultado, chegamos na Procuradoria do Estado. Aí
encontramos, sabe a faca que encontrou o queijo? Então, foi onde o maior encontro. Primeiro que ninguém acreditava que era um problema jurídico apenas. Isso a gente tinha clareza. Não era um problema jurídico. A Procuradoria começou, não, a gente tem que começar a explorar a 6766. Vamos executar a 6766 no sentido de atendê-la em todo. O que seria atender todo? Paralisar as prestações, depositar numa conta, né? E para que a prefeitura pudesse reembolsar esse dinheiro para as obras da prefeitura, para a prefeitura ter a obrigação de fazer infraestrutura no lugar do loteador. E o loteador teria que ser incriminado, inclusive, porque não fez. Então, o que a gente fez? A primeira coisa, reunir Procuradoria, mais Defensoria Pública, mais Ministério Público, para começar a enfrentar o que era essa violência dos loteadores. E como a gente ainda continuava com a história de dizer, olha, precisamos mexer com a prefeitura, aí começamos a pegar, quer dizer, era a Márcia Coutinho, não sei se você conhece a Márcia Coutinho, foi a primeira que incorporou o núcleo de loteamento na Procuradoria do Estado. E a partir da Márcia Coutinho, que ela começou a dizer qual era a obrigação também da prefeitura e o que se precisava para que esses loteamentos passassem a ser regulares, então a gente foi compondo e pressionando. Cada técnico foi pressionado pelo movimento. O movimento fazia reuniões com o Na prefeito prefeitura. na prefeitura para pressionar. Não, a gente está precisando agora desse setor da prefeitura. Não, agora a gente precisa desse outro. E até que chegou a hora de dizer, olha, a prefeitura não pode só colocar técnico, tem que colocar orçamento. Sem orçamento não tem como fazer infraestrutura. Então, aí começou o grande debate do orçamento. E aí que começou, antes da. Por isso que, quando o Antônio Augusto e a Ângela começaram a falar do orçamento, já estava na pauta do movimento e da prefeitura uma parcela do orçamento mesmo, do orçamento municipal, não era nem porque depois veio do. Não era de um fundo internacional aí Ah, tá, do PROAP, enfim. porque Isso, depois veio isso, mas isso. antes era do, Do BID, né? é, antes era do próprio orçamento do município. E isso foi o quê? 86, que sai da Procuradoria do Estado e Não, vai antes, para. já em 84, 85, era um movimento que a gente fazia reunião todo dia. Era comissão disso, era comissão daquilo, para conseguir que a prefeitura se engajasse para valer. E a Procuradoria do Estado intimava quando a prefeitura não atendia o movimento, aí a prefeitura do Estado, quer dizer, a Procuradoria, até chegar Marcelo Alencar. Aí, quando chegou Marcelo Alencar, simplesmente, nas reuniões que a gente fazia, né, com Marcelo Alencar, o que acontecia? Ele intimava a Procuradoria do Estado, intimava o Baldez a se retirar, que ele não podia ficar fazendo aqueles encaminhamentos dos loteamentos. Então, era uma luta assim, Mas terrível. ele intimava o Baldez porque estava pressionando muito a prefeitura. É isso. E não só isso, como juridicamente eram os loteadores que ajudavam o Marcelo Alencar a se eleger, etc., né? Então, ele protegia, de alguma forma, esses loteadores, então não queria que a prefeitura, que a Procuradoria do Estado entrasse nesse embate, né? Nesse embate que era regularizar os loteamentos. Então, por isso, o que aconteceu? Primeira coisa que o senhor Marcelo Alencar fez foi querer urbanizar a Zona Oeste e, basicamente, Campo Grande, fez realmente, muito asfalto, saneamento, aquele saneamento
só de drenagem, né? Mas para afastar a procuradoria. E a gente fazia de tudo que a prefeitura tinha que estar junto, porque era para segurar a sanha dos loteadores que intimavam as pessoas, que faziam trapaças com os compradores de lote, tudo isso. Então, esse problema não se resolveu até hoje, porque a prefeitura não. Os técnicos eram a favor dessa união, mas o prefeito não. E quando passou para a Procuradoria do município. E essa passagem não foi mais com Marcelo Alencar. Já era. Não foi com ele, não. Foi. Foi com ele. Não foi o Saturnino Braga, não foi o período Saturnino. Não, o período Saturnino já foi mais adiante. Que foi quando a gente conseguiu organizar, no Saturnino, a gente conseguiu organizar o núcleo. Fizemos o primeiro decreto, tudo igual, tudo assim, comissões, 1000 discussões. Era o Benjamin, que junto com a gente fazia todas as discussões. O que eu estava falando antes? Espera aí. Que estava organizando, que eles queriam entrar, quando a Procuradoria do Município. E quando a foi criada. Procuradoria do Município entra, e entrou com a ajuda da Procuradoria do Estado, é claro, porque eram procuradores, mas foram feitos concursos, e aí a Sônia Rabelo passou em primeiro lugar, e a Sônia Rabelo não quis saber de conversar com o movimento, hipótese alguma, não quis conversar, porque tinham toda a Procuradoria do município era oposição ferrenha à Procuradoria do Estado. Quer dizer, e o movimento no meio dessa história, né? Foi difícil. Mas, a partir daí, é que modificou toda a intenção, todos os objetivos do movimento de loteamento. Quer dizer, o loteador passou a ser ignorado. Podia fazer o que queria, que tudo bem. Aí, como a prefeitura começou com o programa do núcleo, quer dizer, a prefeitura começou a assumir para valer, quer dizer, a organização do núcleo, mas o loteador continuou fazendo as trapaças. Mas como eles também foram ficando velhos, né, também, eles foram também, sei como também, isso na fala do Antônio Augusto e nem da Ângela deixam claro que relação eles tinham com os loteadores. Isso parece que não existia. Quer dizer, os moradores de loteamento, eu sei que eu, mesmo não estando mais com o movimento, porque nessa época eu já estava com o Fórum, né? Fórum de Reforma Urbana, então, mesmo eu conversava com as lideranças, e as lideranças sempre reclamavam que os loteadores continuavam fazendo aquelas trapaças todas, etc., para que o Ministério Público não agia, não conseguia prender nenhum loteador, até que chegou quase perto a ameaçar de prender um loteador, e a partir daquilo toda a justiça se preparou para não prender loteador. Foi assim, toda uma campanha da justiça contra tudo que a Procuradoria do Estado estava fazendo. E no final das contas, o núcleo de loteamento ele meio que substituía os loteadores, né? Enfim, isso. Juridicamente, né? Era para fazer com que acontecesse o que a 6766 dizia. Quer dizer, afasta o loteador, incrimina o loteador, retira as prestações dele e a prefeitura passa a assumir a urbanização. Então, isso é que está na Lei 6766. Então, era isso que estava sendo feito. Só que essa questão foi totalmente modificada pela prefeitura, porque os loteadores passam a ser parceiros da prefeitura e não opositores. E nesse processo, então, na constituição do núcleo, você acompanhou um pouco esse processo posterior? Eu acompanhei, como é que eu posso dizer? Indiretamente, né? Pelas lideranças, pelo Antônio Augusto, de vez em quando, porque o Antônio Augusto tinha participado do movimento desde cedo,
com todos os jovens lá da igreja, que a gente fazia aquelas jornadas, e tinha a igreja de Vila Nova, foi um grupo jovem, que hoje estão na meia-idade, que continuam firmes até hoje em luta. É muito legal o pessoal todo. Então, ajudaram muito também na luta do loteamento, na época. E a entrada do financiamento, então, do PROAP, isso Isso melhorou, ganhou escala, ou talvez a questão ganhou da escala, isso é mobilização? verdade, ganhou escala, mas o processo coletivo acabou. Por quê? Porque, por exemplo, tanto nas falas, e como eu já tinha acompanhado, quer dizer, toda a legalização do loteamento, quer dizer, da pessoa chegar à escritura, não, porque era todo um processo coletivo que a gente fazia. E a própria 6766 ajudava nesse processo coletivo. E a partir da prefeitura, não, era levado para a defensoria, e a defensoria cuidava dos problemas individuais, e não era mais uma questão coletiva, que todo o loteamento enfrentava o papel de pão, não era todo o loteamento que enfrentava essas transmissões de pessoas que haveriam comprado o mesmo lote 2 ou 3 vezes. Quer dizer, tudo isso passou a ser individualizado. Isso foi a grande pobreza do núcleo, porque todo esse processo era todo coletivo. É. Eles falavam muito da dificuldade de acompanhar a titulação junto ao RGI. É isso que E, o por Antônio exemplo, Augusto falou. o que que era, a gente está falando da igreja, a gente tem os procuradores, a gente tem os loteadores, quais outros atores se envolviam? Então, por exemplo, as concessionárias de serviços públicos, vocês tinham muita dificuldade com a Light, com a SEDAI? Principalmente com a SEDAI. Com a Light foi fácil, porque, inclusive, a Márcia Coutinho depois saiu da prefeitura, que era do Plan Rio, antigamente, o que é hoje o O IPP, né? IPP era Plan Rio antes. A Márcia Coutinho era uma das coordenadoras ali, foi a primeira pesquisa que a prefeitura fez, o primeiro levantamento que a prefeitura fez dos loteamentos irregulares e clandestinos. Foi a Márcia que coordenou, foi já no final de 70, da década de 70. Mas ela saiu da prefeitura e foi para a Light, aí ajudou para caramba. Mas o grande problema era a SEDAI. SEDAI não queria, né? Aí era muito triste, porque exigia do loteador, exigia do morador de loteamento, então todo mundo reclamava contra a SEDAI. Porque a E aí SEDAI não queria instalar redes de água, saneamento, drenagem. de jeito nenhum, hipótese alguma. Aí já era governo Brizola, quando a gente já fez reunião, inclusive com. Era quem? SEDAI na época. Tem na cabeça o meu lote, cada lote, como é que é o nome dele? Tinha cada família um lote, mas tinha o Proface também da SEDAI, né? Mas o O, Proface. e Mas depois o quem era ProSaneado. o secretário na época? Ah, não era ele, não. Era outro. Era. Ih, não vou conseguir lembrar o nome. O nome, aliás, eu tenho o maior problema de lembrar nome agora. Mas era o outro cara que era bom do governo Brizola, porém esse negócio dos loteamentos, ele não conseguia entender, ele fazia propostas muito complicadas, o movimento entrava por cima dele e brigava com ele, olha, brigava no núcleo, os procuradores brigavam com eles, assim que não se chegou ao denominador comum, quer dizer, e depois, quando foi para o núcleo, quer dizer, o Antônio Augusto falou a mesma coisa, né? Quer dizer, o problema maior era a SEDAI. Continua. E o RGI, como que era? Os registros de imóveis, os cartórios? Vocês Então, conseguiam ter um bom diálogo? Era difícil? não, nada fácil. Até que a gente conseguia. Teve o,
o 5, né, o que era mais da Zona Oeste, a gente conseguiu invadir. Teve várias reuniões que eles não permitiam, eles não chegavam, eles não davam as certidões, porque eles achavam que a certidão estava irregular, não dava para dar certidão de ônus reais. Aí, aí nós falamos assim, tá bom, deixa a gente entrar que a gente consegue mapear tudo isso. Aí com alguém da prefeitura também, e o movimento, e nós, a gente entrou para valer dentro do. Mas foi na marra, não foi assim, educadamente, não. Só dessa forma que a gente conseguiu várias certidões. Depois que a Procuradoria do Estado intimava os cartórios, aí é diferente, mas antes da Procuradoria, era uma loucura. O processo do Santa Rosa, que a Eliana, só para você entender, o processo que era o primeiro loteamento que entrou na Justiça, ele sumiu, simplesmente. Ele sumiu. A Eliana teve que refazer, mas quem refazia as peças do processo eram os moradores. A gente fazia assim, um mutirão da papelada que a gente tinha que apresentar na justiça. E era muita papelada, porque a gente ficava sábado e domingo fazendo mutirão. A advogada dizia: olha, preciso disso. A gente passava o fim de semana todo fazendo essa documentação toda para a justiça. E não só isso, que quando chegava a audiência, né, o que a gente fazia? Entrava para a audiência. Até a Eliana ficava danada com a gente. Mas até que um juiz simplesmente aceitou, não só valorizou, até que, enfim, valorizou as lideranças puderam falar, puderam expressar exatamente tudo que estava acontecendo. Foi a primeira vez que isso aconteceu no processo de Santa Rosa. Aí a Eliana, a partir desse dia, não, pode deixar, mas nas audiências eu já vou colocar. Isso foi o quê? Anos 80 ainda, esse caso da Santa Rosa. 80, 81, isso. E depois no núcleo, assim, bom, então ganhou uma escala, mas você diz que talvez perdeu um pouco do aspecto coletivo. Eu acho Coletivo que também há uma mutação do próprio movimento também, né? O que você também, também. enxerga? Como que você É, viu essa mudança? é. Até os anos mais recentes, como que isso aconteceu? Porque não teve mais investimento também porque não era só a fase, né? Tinha outras lideranças, tinha gente de partido político também que ajudava. Então, o investimento depois da eleição de 82, acho que você era muito jovem, mas acho que começou a todo mundo a entrar nas eleições. E o trabalho de base começou a ser prejudicado, né? A fase fez vários filmes com cartilha acompanhando os filmes, mas as lideranças não deram conta. A gente comprou, inclusive, era aquele 8, como é que era? Aquela máquina Super 8, e que era mais fácil tal para passar, mas aí realmente não conseguiram, porque como eu saí e a continuidade da fase não foi também permanente lá também, porque a fase estava com prioridade na Baixada Fluminense, então começou a deixar os loteamentos. E como existia também, como existiu, né? Quer dizer, a prefeitura estava assumindo, era uma coisa também que a fase, eu acho que tinha já quase cumprido seu papel, né? Todo o papel de explicar exatamente o que significava um loteamento. Quem é que tinha obrigação nessa história, né? Então, isso estava muito claro, porque foi muito engraçado, porque as pessoas andavam com a 6766 embaixo do braço, parecia a Bíblia das lideranças. Então, isso foi a grande questão, eu acho que a fase tinha cumprido o seu papel, né? E E o movimento. aí, Fala. aí entrou, quer dizer, porque começou toda a articulação para o Fórum de Reforma Urbana e também do movimento de loteamento se integrar no movimento da reforma urbana.
Acabou que não, essa integração não aconteceu legal, porque o núcleo sempre foi muito exigente, exigente que eu quero dizer, de a usar o tempo das pessoas, das lideranças, porque as reuniões semanais no núcleo, quer dizer, mesmo continuando lá na prefeitura, quer dizer, não eram semanais, mas eram frequentes também. Então, a organização dentro do seu loteamento, de como levar sempre o grupo tinha muito trabalho para fazer. Então, a integração ao Fórum de Reforma Urbana foi mais difícil, né? Foi mais complicado. Agora, o núcleo de loteamentos, enfim, o trabalho na prefeitura acaba quando, mais ou menos? Ele se perde um pouco? Já que 2013, 14? Eu acho que já 2009, 2009, a sugestão como eu entendia, de loteamento, o Bittar queria que eu coordenasse. Mas aí eu já sabia que o núcleo estava esvaziado já, né? Aí eu falei que eu não queria, que eu acho que tinha que fazer o plano de habitação, e o plano de habitação tinha que cuidar do papel do loteamento, né? E acabou que o plano não aconteceu, né? Também. Porque por mais que o Bittar tinha clareza que tinha uma independência, etc., da prefeitura, mas não tinha tanta independência assim. Então, o plano de habitação acabou não saindo, acabou pela metade, o Bento saiu prejudicado, quer dizer, saiu alguns pedaços, né? Alguns pedaços de diagnóstico. Agora, na hora da discussão, justamente, de qual era a política para loteamento, qual era a política para a favela, qual era a política. Isso não aconteceu no plano. Felizmente, isso não aconteceu. Bom, sobre a mobilização, eu teria mais três perguntinhas, assim. Primeiro, você falou da igreja, né? Como que foi esse papel da igreja no movimento? Então, Era orgânico, ou eram mais as pessoas eram envolvidas, ou era um padre não, local que mobilizou o essa padre ideia? local. Quem O era esse padre padre? era Padre Luiz Manuel, ele está na Espanha agora, e tinha o padre Argemiro, da Igreja do Desterro, que ajudava no espaço das reuniões centrais de todos os loteamentos, porque a Igreja do Desterro é bem no centro de Campo Grande, e ficava muito fácil dos loteamentos, das lideranças se locomoverem para o centro de loteamento. Então, o padre Gemiro dava todas as condições para fazer as reuniões, para fazer reunião de comissão, reunião de preparação de passeata, para preparação de tudo ali naquela igreja. Agora, eles nunca entraram diretamente no movimento. A igreja não era isso. Também não falava dos loteamentos no sermão. Isso não acontecia. O Luiz Manuel é que falava no início, um pouquinho, ele falava um pouquinho, que era da Vila Nova, era de um bairro lá de Campo Grande. E a pastoral da juventude trabalhava muito em cima desses temas, então. Mas não tinha pastorado da É, juventude, que eu me lembro. eram jovens, enfim, Era jovem desse grupo muito, muito específico lá dessa paróquia. entendi. E você falou muito da mobilização política, né, que era feita, do trabalho, esse trabalho de base, né? Porque como entrou muito essa questão da violência, dos loteadores assassinando lideranças, etc., fazendo despejo. Então, se fez de tudo para articular setores do Rio de Janeiro todo, né? Então, se articulava com o IAB, com o Sindicato dos Arquitetos, com todas as organizações da época. E aí começou a relação com a FAMEG. Aí a FAMEG assumiu o movimento de loteamento quer dizer, foi, de certa forma, melhor. Então esse trabalho de base era muito presente no Sim, cotidiano. sim, era muito, muito mesmo. Nossa, como a gente trabalhava. E como você enxerga hoje, assim, porque enfim, a Zona Oeste hoje do Rio de Janeiro É, é bem complexo. é A o questão da mesmo violência já tinha, né? Você mesmo está relatando, redinho. mas
Qual é o desafio hoje, porque desse trabalho de base nesses locais, que eu tenho a impressão que praticamente não existe, né? Enfim, é muito Não, mais difícil. eu acho hoje que quem faz trabalho de base hoje é a igreja pentecostal, a igreja que não é só a, é a católica também, pentecostal demais, infelizmente. Quer dizer, a conjuntura é totalmente outra, totalmente outra. E a pandemia me deixou numa depressão terrível, né? E você parar e de ver em que estado, né? Em que condições, depois de trabalhar tanto, né? Para a democracia, para a organização, como está essa realidade, é muito complicado. Chegar aos 75 anos e ver essa realidade hoje é muito triste. E a minha última questão seria, como que, bom, hoje, em termos de política pública, ao menos num núcleo formado, estruturado, isso se perdeu na prefeitura, né? A Eu gente vê acho. uma forte intervenção lá de bairro Maravilha, né? Enfim, É, mas que não é algo orgânico, que pensa a regularização como um não, todo, enfim. Como você enxerga hoje tanto o problema de loteamentos, que talvez não tenha a mesma escala de novos loteamentos, mas eles é, existem, as questões existem, ficaram, e em relação à mas, prefeitura, né? mas Como que você modificou enxerga hoje? também. Mas modificou também a realidade. Não são loteamentos irregulares, né? Como a época que chegava na prefeitura, apresentava um PAL provisório e depois não aparecia mais. Quer dizer, aparecia o proprietário, mesmo com inventário, etc., mas era o dito proprietário. A realidade, a partir dos anos 90 começou loteamentos clandestinos, quase, né? Das pessoas. É, é a velha do, da invasão, não do pobre, mas das pessoas que têm condições, dos grileiros, né? Que se apoderam das terras e vendem os lotes sem serem nem proprietários. Então, os novos levantamentos da própria prefeitura entrou para essa outra qualidade. E aí tinha que ter uma intervenção da prefeitura muito mais severa, né? Porque pegar grileiro, pegar pessoas que foram lesadas o tempo todo, vender o lote e o lote não é deles, quer dizer, aí eram todos encaminhados para a defensoria. Aí fazia o quê? Uso capião, alguns usos capião. Eu não sei onde foram parar esses usos capião hoje. Eu gostaria muito de ter esse levantamento. O que está acontecendo nessas áreas? Mas, até agora, eu não vejo. É uma realidade gigante que tem na Zona Oeste toda, né? E, os grileiros é que mandam, continuam mandando, como sempre mandaram. É uma coisa assim, tanto pela, acho que nem só pela questão de violência, mas é engraçado como que os loteamentos é uma realidade no Rio que ficou muito invisibilizada, né? E É. que produziu muito urbano, né? Grande parte do urbano do Rio de Janeiro é produzido pelos loteamentos, mas a gente fala muito mais de favela, muito, enfim. Como que você enxerga isso? Porque até nos estudos, né, acadêmicos, você vê que não tem tanta coisa escrita, né? Não, dos loteamentos, não. Essa que é a questão, quer dizer, e também não tem como ser outra coisa, né? Porque favela, a dimensão da favela do Rio de Janeiro e a dimensão do loteamento é bem menor, tem comparação. Que era em crescimento, hoje pode ser que esteja quase igualando, né? Ao mesmo tempo, não apenas está igualando, mas também o número de favelas na Zona Oeste aumentou muito, muito. Então, tem uma questão séria que é a favela no Rio de Janeiro, né? Então, o loteamento acaba sendo secundado, tanto na academia, quanto na prefeitura, quanto no jurídico. Então, no jurídico, nem se fale. Essa que é a história. Muito bem. Graça, super obrigado. Eu queria saber se você tem algo que queira falar, que eu não tenha perguntado, que você gostaria de completar, algo. Não, eu vou te mandar a revista por e-mail, tá? Aí você pega todos os dados e os nomes que eu não falei, estão todos lá.
até a passagem para a prefeitura, quer dizer, o início dessa passagem tem lá e depois não tem mais nada. Então, a revista dá uma boa condição aí de entender esse movimento. O movimento, por sua vez, quer dizer, só para clarear, ele entrou num desvio, né, muito grande também. Entrou pessoas oportunistas, pessoas que começaram a fazer, usar, em vez de usar a liderança para ser despachante, aí começou sabe, esse nível de coisas que sempre aconteceu, que tinha advogado que dizia que ia resolver o problema do loteamento, mas nunca resolvia, como despachante, fazia algumas questões de alguma regularização pequena, né, das prefeituras. E como as lideranças estavam lá direto na prefeitura, esse trabalho de despachante ficava bem mais simples, né? E aí é, começou a frutificar coisas muito ruins para o movimento. E aí já era. A conjuntura foi também, se ninguém investe para um sentido positivo de um movimento, o movimento sozinho não consegue, porque o movimento urbano ele é muito vulnerável, muito. Não é igual os sem terra, que tem menos, apesar que agora está começando também, muito vulnerável lá também. Mas não, o movimento todo urbano é muito vulnerável. Então, para coexistir um movimento por muitos anos, precisa de muito investimento, muito investimento. E é isso. Isso também ninguém tem, né? Como é que vai ter investimento eterno? Não tem como. Mesmo É, porque, mesmo porque a cooperação internacional, que aconteceu? Não tá, nem mais está dando dinheiro para as ONGs, né? Porque o Brasil saiu dessa cooperação. E onde que se arranja dinheiro agora? Essa que é a questão. Porque o dinheiro que a fase tinha era razoável, dava realmente para fazer boletins, para fazer vídeos, para fazer cartilhas, dava para fazer isso tudo. Hoje, você tem que implorar um projeto primeiro, né? Muito específico. complicado, realmente. A conjuntura hoje, eu digo que hoje quem faz trabalho de base não é mais a esquerda, não. Acabou o trabalho de base da esquerda. Nem partido, nem ONG, nem. É o que sobra.